nós vamos ler apenas até o verso 4. 1 ou 4, depois eu vou fazer uma retrospectiva para a gente chegar aqui no contexto deste texto. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, Neemias capítulo 7, de 1 a 4. Estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, ou da cidadela, ou da fortaleza, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Amém? Amém. Querido Deus, queremos, como já temos clamado ao Senhor, que o Senhor possa conduzir a minha mente, o meu raciocínio, o meu coração e a minha boca nesta manhã, para que eu seja fiel a tudo aquilo que ministraste ao meu coração, Senhor. Espírito Santo, sem o Senhor nós não podemos, sem o Senhor nós não conseguimos, por isso estamos te pedindo, venha, como já foi cantado nesta manhã, venha Espírito Santo, inclina o coração de cada irmão, toca o coração, a mente, faz no coração de cada uma terra fértil, para que esta palavra fique gravada, fique internalizada na mente, e não só na mente, no intelecto, mas que desça o coração para o Deus gerar a mudança que o Senhor deseja gerar. Como já tens feito, Senhor, na minha vida, ao meditar nesse texto, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar, amados, e eu quero só fazer uma retrospectiva aqui. Se você puder acompanhar na sua Bíblia de papel, melhor. Porque se você ficar no celular, eu não sei se você está lendo a Bíblia ou se está conferindo uma mensagem do WhatsApp. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, olha, será uma grande bênção se vocês trouxerem a Bíblia. Se a Bíblia está no celular, então vocês vão conferir aqui no painel, confirmar assim, para que a pastora não pense, olha, estou prestando atenção na palavra não. Estão chegando as mensagens do WhatsApp. Porque muita gente faz isso, não é verdade? A maquininha é tão terrível na nossa vida, você está acompanhando, sua mente de raciocínio está lá na palavra. De repente você percebe que chegou uma mensagem, você vai sentir-se tentado a desviar a sua mente. Então a proposta é que ninguém desvie a sua mente daquilo que Deus deseja falar. Amém, queridos? Glória a Deus? Então vamos lá. Muito bem, fazendo aqui uma retrospectiva para chegarmos nesse texto. Deus usou o profeta Isaías, e nós vamos conferir isso, o profeta Jeremias, nós vamos conferir isso no livro do profeta Jeremias. Deus falou ao povo, Deus instruiu o povo não deu ouvido, o povo desobedeceu. Deus dizia, eu vou mandar os babilônios, vem um povo forte, vai invadir Jerusalém, vai invadir Judá, vai destruir. Enfim, não quero entrar tanto nessa questão, porque o nosso foco hoje é outro. E aí a cidade foi destruída, os muros destruídos, e o templo? O que aconteceu com o templo? O suntuoso templo, o maravilhoso templo construído pelo rei Salomão. O que aconteceu? Foi destruído, queimado. Os utensílios de ouro, de prata, que eram utensílios normais, próprios, para o uso do sacrifício, do culto, das celebrações, vamos dizer assim,
foram levados para o templo pagão. Olha que coisa desolada, olha que terrível. Então veja só, queridos, o templo queimado, destruído, o culto destruído, porque não havia templo, não havia culto, e profanado aquilo que era sagrado para o povo, e levado para um templo pagão na Babilônia. 70 anos se passaram conforme Jeremias pregou, porque a profecia do Senhor se cumpre, a palavra do Senhor se cumpre, a palavra profética do Senhor se cumpre. 70 anos, se você conferir o final do segundo livro de Crônicas, você vai perceber que o final do segundo livro de Crônicas é praticamente na íntegra repetido no início do livro de Esdras. Esdras e Neemias são contemporâneos. Livro de Esdras, Neemias, Esther, profeta Zacarias, profeta Ageu, tudo vão tratar desse momento que o povo de Judá estava vivendo, que a nação de Israel estava vivendo. Então Esdras começa falando que veio agora, não mais o Império Babilônio dominando, mas o Império Persa, que hoje é o Irã, o Império Persa dominando. Deus levanta o rei Ciro para governar o Império Persa. Isaías vai falar disso no capítulo 44, 45, e aqui também no livro de Esdras isso fica claro. E manda restaurar o templo, reconstruir o templo, o chamado de segundo templo, porque o primeiro quem construiu? Salomão. O segundo templo é restaurado, é reconstruído por Zorobabel, sob o comando de Esdras, Neemias, toda essa turma com diferença de poucos anos de um para o outro, mas todos levados de volta para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros. E aí nós chegamos aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Estou fazendo uma passagem rápida para a gente compreender o que Deus quer fazer. Neemias, capítulo 1. Volta lá, dá uma olhadinha comigo. Neemias capítulo 1 vai relatar sobre este homem, um homem diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque ele se informou, ele perguntou ao seu irmão Ananias: como estão indo os nossos irmãos? Como estão indo os judeus que ficaram lá em Jerusalém? Aqueles que não vieram, para a Babilônia, como Jeremias havia ordenado. Como estão lá os nossos irmãos, os meus irmãos? Como estão lá? Verso 2. Veio Ananias, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Neemias é um homem diferenciado porque ele se importou. E nós seremos crentes diferenciados, pais diferenciados, mães diferenciados, avós diferenciados, se nós nos importarmos. Compreende isso, amado? É preciso que nos importemos. Nós não podemos guiar. Você já chegou na palavra que Deus mandou dar? Ainda não. Estou fazendo uma construção de raciocínio. Eu chego lá. Então Neemias é um homem diferenciado porque ele se importou, ele perguntou, ele quis saber. Neemias estava vivendo no bem bom, do ponto de vista meramente humano. Estava Cristo. Ele era o copeiro do rei. Ele levava o vinho para o rei antes. Ele era a função de provar para ver se não estava envenenado. Então ele era alguém de da alta confiança do rei. Ele estava lá no palácio. Já não era mais o rei Ciro. E aí ele se importou. Verso 3. Quando ele ouve a resposta do seu irmão: estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém são derribados e as suas portas queimadas. O que ele faz? Ele chorou. Verso 4. Chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e
orando perante o Deus dos céus. E aí ele vem fazendo uma oração. Nós vamos pular para o capítulo 2. Ele vai servir o vinho diante do rei, esse nome difícil, Artaxerxes, que era rei nesse tempo. Aí nós vamos ver esse mesmo rei no livro dos 10. E aí o rei percebe que ele está triste, ele está abatido. E o rei pergunta: por que você está triste? Por que está triste o seu rosto se não está doente? Tem que ser tristeza de coração, diz o rei. E ele então responde ao rei, ele abre o seu coração, e o rei diz: o que você quer então? O que eu posso fazer de alguma maneira? Olha o que ele fala no verso 3. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Preste atenção nisso, amado. Eu não tive interesse em parar e me deter tanto nesse detalhe, mas preste atenção nisso. Sabe aquelas orações relâmpago que você tem que fazer? Ele abre o coração, ele está triste, eu não sabia fingir. Ele está triste, o rei pergunta: o que aconteceu? Aí ele abre o coração, qual o motivo? Aí eu não esperava que o rei perguntasse de algum modo: o que eu posso fazer para ajudar? E naquela hora ele faz uma oração relâmpago: Deus, me ajuda, o que eu vou falar? E aí, ele então abre o coração para o rei pergunta, ele vai, fala o que ele deseja fazer. Olha aí, peço-te, verso 5, que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O que ele queria então? Reedificar. Ele poderia falar: eu estou no bem bom. Os outros, que se danem. Eu vou ficar aqui na minha condição de conforto. E aí nós vamos dar um rumo. Ele volta, ele vai até Judá. Ele faz uma inspeção sem falar nada com ninguém. Tem um momento que ele abre aqueles que estavam com ele. Qual que era a proposta? Ele motiva o povo. Ele distribui tarefas. Ele motiva o povo a sair daquela condição de opróbrio. Levanta-se um grupo de homens inimigos de Judá, inimigos dos judeus, que não queriam a reconstrução de Jerusalém nem do templo. Levanta esse povo. Senta mais pertinho do ventilador, assim, está muito quente mesmo. Sambalá, Tobias, Gesem e outros, quem sabe estavam com eles, para tentar impedir, interceptar a reconstrução dos judeus. Deixa eu pular, vou até voltar aqui, nós vamos avançar. Aí nós vamos ver os inimigos tentaram desmotivar o povo, tirar o ânimo para trabalhar. Nós vamos ver a ira do inimigo. Nós vamos ver a oração e a vigilância que Neemias estabelece. Nós vamos ver que o tempo todo Neemias está orando, Neemias está clamando, Neemias está se posicionando, incentivando o povo. Finalmente, em 52 dias em tempo recorde, os muros da cidade foram reconstruídos. 52 dias. Trabalhavam de dia e de noite. Ferramentas de trabalho na mão, mas também as armas para a defesa. Vocês estão entendendo, amados? O que Deus quer nos falar? Estão entendendo? Dia e noite para a reconstrução do templo. Dia e noite. Vigilância. E aqui no capítulo 7, então, os muros estão reconstruídos. Muito bem. O que Deus me falou? Lá de Esdras até esse momento. É interessante que na reconstrução do templo,
A primeira peça, o primeiro lugar, melhor dizendo, a ser restaurado foi o altar. Restaurou o altar para que os sacrifícios voltassem a ser apresentados diante do Senhor. Existe uma ordem. Deus estava levando seus servos, Esdras, Neemias, Zorobabel, o sacerdote Josué e outros que estavam com eles. Deus levou a colocar ordem na sua casa. E aqui entra a palavra profética de Deus para cada um de nós, amados. Deus manda dizer, pelo que Efraim não está aqui, que eu não queria que nem se faltasse, muito menos o homem, o marco da casa. Você está me assistindo, está apavorado? Mas é isso mesmo, serve para você também. Deus mandou dizer a nós, igreja do Senhor, a igreja que aqui está e a igreja que nos assiste, que tempos difíceis virão. Estamos apavorados com o que está acontecendo, pastor Joaquim? Com o tsunami no sul do país? Estamos apavorados com o calor, que é a 1000 anos de luz, um vislumbre do que é o inferno. Estamos apavorados com tudo que está acontecendo. Devemos nos preparar, porque vai chegar um momento que você não vai poder contar com uma pastora, com um pastor, você não vai poder contar com terceiros, é você e sua casa. Vai chegar um momento que você deve assumir o seu posto pastoral dentro da sua casa. Vai chegar um momento que você precisará fazer isso que Neemias fez aqui. Então Deus está dizendo, ponha em ordem a sua casa e reforce a segurança da sua casa. Põe em ordem. Põe que em ordem, Yara? Eu não sei, amados. Eu sei da minha casa chamada Yara, que nesses dias eu tenho feito, pedindo o Espírito Santo para repassar no meu coração, para passar em revista no meu coração, para ver o que o meu coração está desagradando o coração dele. Eu sei dessa casa chamada Yara. Você sabe da sua casa, Cristina, Luci, Fernando, Rodrigo, Pastor Ciro, cada um sabe da sua casa. Passe em revista a sua casa. Em que condições é? Na condição espiritual. Preste atenção, amados. Deus levantou aqui a camisa. Eu fico bravo, alguém diz que eu sou bravo para pregar, mas eu fico bravo, sabe por quê? Com aquilo que Satanás tem feito para destruir os crentes. Eu tenho uma ira contra aquilo que o diabo tem feito para destruir os crentes, as famílias, destruir a igreja. Sinto ira, sim. Nós estudamos aqui, né? A ira contra o pecado, ela é legítima. A ira contra Satanás e suas obras, ela é legítima. Ela não é legítima a ira contra o meu irmão, para aprisioná-lo, mas contra o pecado, sim. Olha o que Deus faz aqui, usando Neemias. Ele levanta o seu irmão, que era um homem de confiança, e levanta Ananias, que era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E Deus falou no meu coração, fala com o meu povo, que eu estou cansado de crentes medíocres. Deus está cansado de crentes medíocres. O que é uma pessoa medíocre? É a pessoa que não sai da média. É a pessoa que se contenta com o que todo mundo faz e ela quer fazer igual todo mundo faz. O que é uma pessoa medíocre? Aquela pessoa que não se importa para sair da média, para ir além, para fazer algo além, para se dispor diante de Deus. Quem é a pessoa medíocre? É aquela que se contenta com pouco. Estão me entendendo? Não estou falando de dinheiro, não. Falando de bens, não. Você pode construir uma fortuna. Você pode construir um império para os seus filhos. Você não terá deixado de viver. Você terá sido um homem medíocre. Você, mulher, pode ajudar seu marido a construir um império, trabalhando noite e dia, se matando de trabalhar, para construir algo.
e terá sido não remetido. Me perdoe, amado, que vocês continuem me amando, mas eu estou fazendo aquilo que o Espírito do Senhor me mandou fazer. E não pensem vocês que é fácil para mim, porque não é. Falei com meu esposo ontem, anteontem, falei, estou tensa com aquilo que Deus me mandou falar. Não pensem que é fácil. A Usa me chamou, como chamou o pastor Ciro, que nos ministrou no domingo passado, sobre a vontade de Deus e a legítima, a palavra. A outros ele chamou como me chamou, para trazer palavras proféticas, e esta é uma palavra profética. Apertem os cintos. Estão entendendo, amado? Ajustem as armaduras espirituais. Saia da zona da média. Saia do nível da média. Procure avançar. Ananias só foi eleito general, vamos dizer assim, o comandante, o nome que quiserem dar, aquele que era o chefe maior da cidadela, que era a fortaleza que ficava para proteger o templo, porque ele era um homem diferenciado. Neemias só reconstruiu os muros porque era um homem diferenciado. Esdras era um homem diferenciado. Precisamos sair da média. Mas com base em que você está dizendo? Com base no que Deus usa, o próprio Jesus, o próprio Jesus, falando com João no Apocalipse. Dá uma conferida lá no Apocalipse capítulo 3. É um verso diferente que eu fiz a anotação aqui nesse texto. Apocalipse 3, versos 15 e 16. Com base em que, pastor Yara, você está falando da mediocridade cristã? Como Deus vê, ele diz, eu estou cansado. E ele fala do cansaço dele, através do profeta Isaías no capítulo 1. Estou cansado das vossas assembleias solenes, dos vossos ajuntamentos solenes. Ou seja, um monte de gente fazendo de conta que servia a Deus, mas o coração todo cheio de coisas que ferem o coração dele. Ele está cansado. Ele está cansado do faz de conta. Compreende isso, amado? Eu faço de conta que sirvo a Jesus. Eu faço de conta que trabalho para Jesus. Eu faço de conta que me importo com a obra do Senhor. Eu faço de conta. Deus está cansado. Olha o que esse texto está dizendo. Conheço as tuas obras, que és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É Yara que está falando isso, amado? É o Senhor. Isso é Jesus falando através para João registrar, fazendo referência à igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo, a igreja do faz de conta. Eu faço de conta que sou crente, indo de vez em quando à igreja. Eu faço de conta que sou crente, levantando as mãos. Eu faço de conta que sou crente, entregando os dízimos na oferta. Não, amado. O Senhor está dizendo, apertem o cinto. E aí você está sendo a profetisa do caos? Não. Isso não é necessário, porque está aí para todo mundo perceber. Está estampado. Não estou falando aqui, não é uma questão de política. Não é uma questão de quem está no poder e quem estará no poder. A questão não é essa. A questão aqui não é política. A questão aqui é a qualidade, o perfil dos crentes nesse tempo. E isso define o futuro dos seus filhos, amados. Rodrigues vai definir o futuro do Noah. Vai definir o futuro do Caera, do Samuel, o posicionamento do Efraim. Vai definir o futuro dos seus filhos. Gabriel e Bruna, dos seus, ou Cristiano. Vai definir o futuro dos meus netos. Posicionamento do Eugênio, da minha filha, de cada um de nós. É o nosso posicionamento diante dele que vai definir o futuro das próximas gerações. A música que foi cantada aqui, eu não conhecia essa canção, a última que foi ministrada aqui. Nós vamos adorar o Senhor novamente com ela. Eu não conhecia, mas é exatamente isso. Deus está dizendo, não perca a sua geração. Não entregue a sua geração nas mãos de Satanás. Não entregue os seus filhos nas mãos daquele que gerencia as mentes desse tempo, dizendo, não tem nada a ver. Você quer ser crente demais, isso não tem nada a ver. Não entregue os seus filhos. Aliás, vamos colocar de pé e vamos levantar um clamor. Você vai
Você vai usar o clamor. Aqui estão de avós, pastor, irmão Fernando, irmão Luci, e a irmã Marice. Quem mais? A Gabriela já levou nós, Gabriela? Não. Wilfred. Ah, você já levantou. Então, vamos levantar um clamor. Os avós cujos filhos já estão servindo ao Senhor, levante um clamor pelos filhos. A Cris pela sobrinha, levante um clamor pelos seus filhos, levante um clamor. Mas eu não vou orar no microfone, eu quero ouvir o som da sua voz. É o primeiro posicionamento que você está entendendo o que Deus está fazendo. Eu quero ouvir o som da sua voz. É clamor pela sua geração. Recalabachim. Continuando, querido, já vou finalizar. Pode aceitar. Então, muros reconstruídos, templo reconstruído, mas nós não podemos baixar a guarda. Sabe aquelas circunstâncias em que a pessoa ora, busca de Deus uma bênção? A bênção chega. E aí o que nós fazemos com a bênção? Nós a colocamos no lugar do Senhor. Oramos pedindo a Deus a casa própria chega, o que nós fazemos? É confortável ficar na minha casinha. Por que eu vou igreja? Oramos buscando prosperidade financeira, pagar todas as dívidas do Senhor dá, porque Ele é gracioso. Ele é Deus gracioso. O que nós fazemos? Cara, eu só vou desfrutar da minha prosperidade. Quer saber muito do templo, da casa de Deus? E aí, eu até pulei lá com Ananias, vou voltar um pouquinho dessa dele. Estabelecidos, assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, há segurança numa porta onde não há porteiro em tempo de guerra? Não há segurança. Então tem que ter porteiros.
tem que ter porteiros. Estabeleceu os cantores e os levitas, porteiros para a segurança, cantores e levitas para trazer a restauração do culto. Agora tem o templo, precisamos de cantores, precisamos de levitas para a restauração do culto e a segurança. Então ele nomeia Anani e Ananias como chefe. Anani assume um posto também de governo por parte da cidade. E esse homem é diferenciado, como nós já falamos, já entreguei, é aquilo que Deus mandou dizer. E aí Neemias dá uma ordem. Eles dizem: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Não abra as portas enquanto as pessoas estão dormindo. Espere o sol esquentar. Ou seja, deixa amanhã seguir. Não abra. Questão de segurança, Deus está dizendo: não abra a porta do lar de vocês para os invasores. Cada um sabe qual é o invasor. Cada um conhece qual é o invasor da sua casa. Não abra. É o que Deus está dizendo. Não abra. Zele pela segurança. A segurança da sua casa depende do seu posicionamento. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Na tradução NVI vai olhar um pouco mais. Vai dizer o seguinte: coloque guardas, ponha guardas na cidade, nos muros. Os guardas continuem nos muros. E cada homem, preste atenção nisso, cada homem monte guarda na frente da sua casa. Você entende essa palavra? O que Deus está dizendo para esse tempo? Que as coisas ficarão complicadas. Volto a dizer, não estou falando de política, estou falando daquilo que está por vir, porque Deus é Deus. Entende isso? Deus é Deus. Ele permite uma pandemia gerenciada por homens malignos, na permissão dele. O mar saindo dos seus limites. O que o salmista fala sobre o mar? Que Deus colocou o quê? Limites. Se Deus colocou limites, significa que o mar saindo dos seus limites, nada mais é, nada mais menos do que a permissão de Deus. Ele disse que nós sofreríamos um calor terrível. Ele disse que no caminhar dos tempos, no final, que o sol se aqueceria. Eu não sei dizer ainda. Se já se aqueceu, eu acho que ainda não. 7 vezes mais, ainda não. Mas estamos vivendo nesse tempero climático que será um dos itens que Satanás vai usar para levantar o anticristo. Nós estamos há 7 anos, vamos dizer assim, porque 2023 ainda não acabou, da chamada Agenda 2030, Agenda da ONU, da ONU. E um dos temas a ser tratados é a situação, o problema climático. Então alguém tem que se levantar para resolver o problema do clima. Alguém tem que se levantar para resolver o problema das guerras. O mundo está como um caldeirão, literalmente. Queridos, é mentiroso. E você que está me assistindo, preste atenção nisso. Pare de ficar na internet buscando mensagens que massageiam o seu ego. Pare de ficar buscando aquilo que só te interessa para você continuar na sua vida de pecado. Um pé na igreja, um pé no mundo. Chega. Quem está dizendo só vai melhorar?
e está fazendo essa referência a esta terra, está mentindo. A não ser que quem disse que só vai melhorar está fazendo referência ao reinado milenar de Jesus sobre a terra. Aí eu concordo. Mas dizendo que só vai melhorar nesse tempo é mentira. Aperte o cinto, como eu já disse. Porque só prevalecerão os que estiverem acima da mente. Os medíocres não prevalecerão nesse tempo. Guarde-nos. Preste atenção. E aí, amados, coloquem guarda na frente dos muros, mas não fiquem apenas com a vigilância da polícia, vamos dizer assim. Está entendendo, amados? Não fique apenas com a vigilância da segurança natural do país. A questão é muito além disso. Coloque vigilância na sua casa. Aliás, se posicione. Seu posicionamento. Amados, eu assisti um filme e Deus vai construindo uma ideia na nossa mente e Ele usa o que Ele quiser usar para nos ministrar. Eu assisti um filme há dias atrás, nem de longe eu pensava em trazer essa palavra hoje, como eu disse, esse texto eu meditei nele há meses, cheguei até a escrever aqui mensagem, mas foi agora, o dia que eu mandei para vocês aí, acho que foi sexta-feira, que Deus me trouxe um entendimento, que eu queria falar para nós. E aí eu me lembrei desse filme que eu assisti, um filme chamado 13 horas, não vou mudar não, restante, 13 horas não sei o que mais. Os soldados, não sei o que. Soldados em casa. Isso. Aquilo fala de algum modo do que nós estamos fazendo, falando. A Síria, 3 nações, Inglaterra, França e Estados Unidos, prendem o ditador por mais de 40 anos, né, o Gaddafi, é isso? Vocês estão relembrando aí no filme? Que comandava e destruiu a nação da Líbia, não é Síria, não, é Líbia. Mas terroristas, antissemitas, anti-norte-americanos, se levantam para destruir a embaixada americana, uma das poucas que restou. E me chama a atenção que ali havia os soldados especiais, acima da média. Não eram soldados medíocres, eram soldados que haviam servido já em outras guerras, na guerra lá do Inária. Eram acima da média, não eram medíocres. Eles sabiam, pelotão de elite, sabe? Eles conheciam o inimigo, eles sabiam. E aí o inimigo ataca o embaixador norte-americano, mata com estratégias terríveis, aí vão atacar ali a sede da embaixada. E aquela turma, aquele exército de soldados diferenciados, acima da média, eles resistem a primeira investida. Tem armas à altura, tem equipamento à altura, tem colete, tem um capacete para enxergar a distância, com luz infravermelho, equipados. Eles vencem o primeiro round daquela batalha. Os inimigos se afastam. Aí eles conversam. Vem o segundo, a segunda investida. Eles conseguem prevalecer. Os inimigos fogem. Mas o inimigo tem armas potentes. Se ele não te abate de um modo, ele vai buscar uma arma mais potente para te atingir. Preste atenção nisso. E cada um sabe qual é o ponto fraco onde lança mão das suas armas para te derrubar. Aí veio a terceira investida. Esses soldados diferenciados estavam no alto, na parte de cima daquele prédio. Só que o inimigo veio com o quê? Morteiro.
E ali veio a destruição. Todo mundo precisou sair, ser evacuado, os funcionários, os 26 funcionários, e mais alguns desses soldados que eram desprezados por aqueles que estavam em posição de achar que eram os melhores, né? Desprezados pela CIA. E um desses, que dentre os diferenciados, aquele ainda era mais, morre. Mas ele usa uma frase que me impactou e eu chorei. Que é que Deus falou comigo. Nesse intervalo lá, eles estavam conversando. E um disse assim, eu não sei, de algum modo, ele diz, eu não sei por que eu faço isso. Ou seja, eu não sei por que eu saio para missões desse tipo, desse porte. Quando eu volto para casa, eu sempre prometo que eu não vou de novo. Filho, esposa, filhos, a esposa grávida. Eu não sei por que eu faço isso, por uma causa. Né, que foi uma interrogação assim. Aí o amigo dele, eram muito amigos, que é o que morre. Aí esse amigo disse assim, é porque o guerreiro não treina para se aposentar. Entenderam, amado? Um guerreiro não treina para se aposentar. Não importa em qual campo, amados. Estamos aqui hoje nesse campo chamado edificando. Você tem o seu campo chamado família. Eu tenho, o pastor Ciro tem, nós temos o nosso campo chamado família. Cada um tem o seu campo. Primeiramente a sua família. Mas se você não se posicionar como um guerreiro valente no seu posto, isso implica o seu envolvimento com o Senhor, porque os seus filhos estão a te observar. Os seus filhos vão reproduzir o que você faz. Você quer filhos medíocres? Seja medíocre. Você quer filhos diferenciados? Seja diferenciado aos olhos dos seus filhos. Que eles vejam você sentado orando. Que eles vejam você ajoelhado orando. Que eles vejam você dando tempo para a palavra de Deus. E não fazendo nas redes sociais e na TV o Deus dentro da sua casa. Está sendo entendido isso, amado? O que você quer deixar para os seus filhos? O que você quer deixar para os seus filhos? Mulher, você que não tem tempo para nada. Você que diz que está sempre correndo. Sai um pouco do celular, sai um pouco das redes sociais. Vai olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Vai olhar para aquilo que é eterno. Porque a alma dos seus filhos é eterna. Para o céu ou para o inferno? Para a glória dos céus ou para a desgraça do inferno? Abra os olhos, mulher que está me assistindo agora. Abra os olhos. Você foi chamada para ser auxiliadora idônea, para ajudar o seu marido a dar conta da geração de vocês. E como alguém fica no posto, queridos de guerra? Fica olhando as estrelas? Já né? Não fica olhando as estrelas lá, vai chover, né? Enquanto o inimigo está se aproximando. Não fica dizendo, está calor, então não vou à igreja não, porque está calor. Hoje eu não vou fazer o culto com as minhas crianças não, ou que seja um culto semanal, porque olha, eu tenho que trabalhar muito. É um discurso desse Deus amor. Trabalhe mesmo. Trabalhe duro, noite e dia. Construa castelos que serão derrubados depois. Está entendendo isso, amado? Invista, queridos, no que é eterno. Eu estou acabando, porque o calor está demais. E aí, os guardas, ele diz a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. As casas não estavam edificadas ainda. Templo edificado, muros edificados, vamos colocar guarda, mas as casas ainda não. Edifiquem, queridos. Edifiquem as suas casas.
Alguém abre no Salmo de número 147, que eu não lembrei agora, não vou lembrar do versículo. Mas Salmo 147 tem um versículo que tem a ver com isso que estamos falando aqui. Confira, por favor, onde diz que o Senhor diz que reforçou ou reforça as trancas das tuas portas. Salmo 147, mas não sei qual é. Alguém localiza, passou a se localizar, por favor, coloque. Então, queridos, 13, 147, 13. Dá para colocar aí, pastor? 147, vamos ver o 12 também. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus. Abençoou quem, amados? Teus filhos. Deus sempre foca na geração seguinte. E Satanás também. Tuas portas e abençoam os teus filhos dentro de ti. Filhos de Jerusalém, filhos de Israel, filhos de Judá. Filhos, gerações futuras. O Senhor reforça as trancas das nossas portas. Nós podemos contar com Ele, que é o Senhor dos exércitos. Nós podemos contar com Ele, que é o Senhor que pode todas as coisas. Mas isso não nos dá o direito de sermos negligentes e sairmos do nosso posto de vigilância. Amém, amados? Vamos colocar de pé e vamos orar mais uma vez. Oi, eu vou te fazer um favor sobre mim. Eu te pedi que você está mais aí. Olha para a perna, se puder retornar, nós vamos ter que finalizar aqui com os filhos. Então, o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã? Reforce a sua segurança. Amém, amados? Se resumir tudo que nós falamos, reforce a sua segurança. O que mais que Deus disse? Que Ele pôs no meu coração, que eu deveria repartir? Não sejamos crentes medíocres. Que possamos sair da linha mediana. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Eu estou brava com você? Não, pelo contrário. Eu estou brava contra aquele que tenta destruir você e a sua família. Porque por você eu clamo, porque eu clamo pela igreja do Senhor na nação. Estou bravo contra os meus irmãos aqui? Não é contra os irmãos. Eu estou brava contra aquilo que tem vindo para destruir. E o meu papel como sentinela, preste atenção, amados. Eu sou uma sentinela sobre os muros. Porque eu oro por vocês. E o meu papel como sentinela sobre os muros é avisar a vocês: o inimigo vai trazer armas pesadas, vai usar armas pesadas. Por que, Yara? Porque Deus vai permitir, amados. Porque está escrito, está prescrito na palavra. E volto a dizer, não estou falando de política. Estou falando aqui que Deus vai permitir. Tomemos